Agora eu vou para o passo 8. Te servir um pouquinho de sabedoria. E por que fiz questão de servir sabedoria? Para que você tenha esse entendimento. O que você não entende agora, olha só, olha aqui para o irmão Adeus. Tem um texto no Evangelho de João, que Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos, e o irmão Pedro, por um zelo muito grande, ele amava Jesus, e no seu zelo por Jesus, ele disse, não, meu pé tu não lava. Se eu vou deixar, ele não está sendo rebelde, ele está sendo alguém que em amor não cabia nele, não entrava na sua consciência a probabilidade do seu mestre lavar o seu pé. Então ele não está sendo rebelde, ele está sendo zeloso. Não, o meu pé tu não lava, Jesus. Tu não vai lavar o meu pé. Jesus então olha para o Pedro e diz, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. O Pedro faltou entendimento. E de novo vai faltar entendimento. Porque então ele vê Jesus falar e diz, não, eu ficar sem parte com Jesus, não é o que eu quero. O meu negócio é só um zelo para Jesus, não ficar aqui curvado lavando meu pé. Eu lavo o pé dele, mas ele quer que lavar o meu pé e diz que eu não tenho parte com ele se eu não deixar. Então, Jesus, então faz o seguinte, lava a minha cabeça também, os meus braços, meu pescoço, lava tudo. Pedro exagerado. Nós precisamos expandir consciência, mas às vezes não é demais, tá? Vai devagar. Tudo tem que ter equilíbrio. Tudo tem que ter um momento certo. Não seja fechado para não deixar Jesus lavar teus pés. Mas também não seja aberto demais para deixar querer mergulhar já dentro da bacia de Jesus, que vai quebrar o pescoço. Entendeu? Equilíbrio. Esse é o resultado que precisamos. Aquilo que você não entender agora, você entenderá depois. Aquilo que fica fechado agora, você vai refletir, você vai pesquisar, você vai estudar e depois vai se abrir para você. Amém? Então, não se assuste. Nossa lição, ou nosso passo número 8 na trajetória da vida de Jesus, diz assim, homens sem conhecimento bíblico discernem o Salvador. Por que eu estou botando essa temática? Essa temática surge do Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, quando alguns magos vêm visitar Jesus lá na casa onde ele estava. Certo? Então, magos do Oriente se dirigiram até Jesus. O Mateus, ele começa dizendo assim, isso está no ano 4 antes de Cristo. Lembrando que nós, quando falamos do ano 4, estamos tratando de um calendário hebreu. Então, ano 4 antes de Cristo. Ainda não funcionava o nosso calendário. Tá? Jesus nasceu, como nós vimos nos outros passos, e agora está o menino lá com sua mãe, com seu pai, e no Mateus 2:1 diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém. Então nasceu Jesus lá em Belém. E agora estão vindo lá do Oriente alguns magos. Você lembra que no processo cronológico, Jesus já foi circuncidado, Jesus já foi apresentado no templo, Simeão e Ana já tinham profetizado dele, mas eles ainda estão em Belém. E em Belém, numa casa, vamos desmistificar aqui, o presépio de Natal está totalmente errado.
quando botam lá 3 reis magos. Não é assim? É errado. Eles não foram na estrebaria onde Jesus nasceu. Eles não foram, nós vamos ver já. Antes eu preciso trabalhar um pouquinho isso aqui. Magos que vieram do Oriente. É interessante porque a palavra mago define sábios, eruditos, pessoas estudiosas. Alguns sacerdotes eram dedicados, também sacerdotes dos povos pagãos, eram dedicados à astronomia, o estudo dos astros, certo? Então, quando fala a palavra mago, aqui está trazendo uma gama de informação muito grande, né? Que se nós fôssemos analisar só essa palavrinha aqui, nós ia ficar aqui a noite toda. Estão envolvidos aí nessa gama de magos, as sociedades secretas, entende? Se fosse hoje, nós íamos falar de maçonaria, Rosa Cruz e tudo mais, tá? E outras sociedades que são herméticas, esotéricas e que trabalham o estudo, a pesquisa, que investigam as coisas. Que nós, cristãos, precisamos aprender a ser. Porque às vezes nós saímos por aí falando um monte de bobagem e não analisamos, não estudamos, não pesquisamos. E às vezes pessoas que não têm a nossa fé estão mais evoluídas no propósito divino do que nós que nos declaramos cristãos e achamos que somos os bambambãs do mundo. Entendeu? Porque aonde houver um pouquinho de orgulho, de soberba, de que Cristo é meu, é só meu, ou eu diria assim, a tentativa de deixar Jesus só em mim, já é por si só uma forma de perdê-lo. Você sabia disso? Não, nós aqui, os amigos de Jesus, nós temos Jesus. Aqui Jesus é totalmente trabalhado, é adorado, nós somos dedicados. Quando nós fizemos isso, conscientemente nós estamos excluindo outros. E ao excluir outros, nós saímos do Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Cristo é o amor. Deus é amor. Cristo está em Deus, Deus está em Cristo. Logo, Cristo é amor também. E o amor não faz acepção de pessoas. O amor não faz divisão. Não existe para quem ama a probabilidade, a possibilidade de excluir outros. Não. Até porque o amor olha para quem está perdido, para quem está arruinado, para uma pessoa totalmente arrebentada na vida, quebrada. Alguém que para a maioria não tem valor nenhum. Chega um que ama e diz, tem jeito. Eu consigo tirá-lo daí. Eu posso tratá-lo. Eu posso limpar suas feridas. Eu posso curar as suas chagas. Porque o amor tudo crê. Oh, glória a Deus. Logo, o amor não exclui. O amor inclui. O amor santifica. O amor integra. O amor é Deus. Deus é amor. Você entende? Então, onde houver qualquer divisão, aí há diabo. Mas onde houver inclusão, aí há amor. E onde há amor, há Deus. Onde houver qualquer separação, qualquer partidarismo, qualquer de natureza exclusiva, ali estará um diabo. Mas aonde houver inclusão, perfeição, integração, cura, abraço, mão estendida, ali está Deus. De sorte que podemos definir Deus
Deus, luz, como fazer o bem. A luz de Deus brilha através do bem praticado. Essa história de dizer eu sou crente, eu sirvo Jesus, eu sou cristão, e eu não pratico o bem, porque está cheio de cristão nominal. Está cheio de cristão que diz, não, eu sou cristão, não, sirvo a Jesus. Eu sirvo a Jesus. Eu dou a paz do Senhor, só que tem que ser da minha igreja. Olha aqui onde é que está o cristão. Irmão, olha, aquele ali é maçom. Já falaram assim para mim. Aquele ali é maçom. Eu disse, o que tem? Anda, o que tem? Ele é maçom, qual é o problema? Não tem Deus, né, irmão? Eu disse, quem te disse? Tu leu isso aonde? Nos teus tratados teológicos? Nos teus estatutos internos denominacionais? No radicalismo de teus líderes? No entendimento fechado de teus mestres? Na falsa profecia dos falsos profetas que anunciam coisas que Deus não anunciou? Que falam em nome de Deus coisa que Deus nunca falou? É aí que tu achou isso? Porque dentro do compêndio dos ensinos do meu mestre e dentro de toda a doxia, a doutrina do meu Senhor, o que eu encontro é: ama o teu próximo e não pergunta o que ele é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí não diz assim, mas pergunta antes se ele é espírita, se ele é esotérico, se ele é cabalista, se ele é qualquer outra coisa lá. Entendeu? Ama ele. Ama ele. Amarás o teu próximo. Que coisa legal. É a doutrina de Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. O próximo, aquele que vou encontrar agora, aquele que está mais pertinho de mim. O próximo. Que é uma coisa que muitos crentes não sabem fazer, porque o mais próximo é a esposa, né? O esposo. E é o que crente mais faz de errado. Não ama a esposa. Não ama o esposo. Que eu já encontrei de irmão orando para Jesus levar o dito cujo. Estou numa campanha, irmão, de 7, sexta-feira. Qual é o problema, irmã? Não, estou pedindo para o Senhor levar ele. Irmã, não vem com macumba evangélica que Deus não se deixa levar por isso. Entendeu? Vai suportar aí e vai ter entendimento. Com sabedoria tu edifica o teu lar. E teu irmão também. Irmão Adilson, ora por mim. Aí eu vou todo animado, porque eu gosto quando pedem oração. Eu gosto de orar. Eles jogam um balde d'água fria, assim, no fervor do meu coração. As brasas do Espírito acesas ali. Eu doido para fazer uma oração para que ocorra milagres, coisas lindas na vida das pessoas. Que Deus faz. Entendeu? Mas aí, não, irmão, é que eu queria que Jesus levasse a minha esposa. Nós não nos entendemos mais. Sai de perto de mim, seu Satanás. Entendeu? Não vou orar por ti coisa nenhuma. Vai aprender a ser um homem. Vai aprender a lidar com os conflitos. Vai aprender a adquirir sabedoria e conhecimento para se acertar com a tua esposa. Deixa de ser um velho sem vergonha. É velho. Vem com 70 anos de idade, querendo deixar a esposa. Tu vai criar vergonha nessa cara, homem. Que tu é para ser um professor para mim em termos de vida. Entendeu? Mas é assim, as pessoas são assim. Entendeu? Elas pensam que Deus está aí para brincadeira. Não, irmão, não. Cada um de nós tem responsabilidade diante do Senhor. E cada um de nós está doutrinado, ensinado a fazer o que é certo. E o certo é, ama o teu próximo. Ama o teu próximo. E não é mais ama o teu próximo. Ele fez uma mudança, porque ele é o Senhor. Ele fez uma mudança na lei. Ele pode. A lei é ele que estabelece, ele é o rei.
E ele fez uma mudança na lei e trocou o ama o teu próximo como a ti mesmo, porque tem gente que não gosta nem dele. Tem gente que não gosta de si. Tem gente que vai na frente do espelho, como eu queria ter outra orelha. Se Jesus me ajudasse para eu ter um nariz diferente, assim, entende? O que tem pontudinho quer arrebitado, o que tem arrebitado queria esticar. E é uma coisa, é um descontentamento total, uma ingratidão na presença do Senhor, entendeu? E fico ali querendo mudar o que são, não gosta de si. Deus, percebendo que ao longo do período levítico, o período da lei, ele percebendo que os homens tinham dificuldade até de amar a si mesmo, ele envia o seu filho para fazer um novo testamento e, como executor e legislador de um novo reino e estabelecedor de um novo sacerdócio, que não é mais segundo o sacerdócio levítico, mas é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdote que se eterniza. Ele faz uma mudança no mandamento do amor e diz: vocês não amem mais como vocês mesmos. Porque não funciona. Tem alguns de vocês que não gostam nem de si. Então como é que eu vou amar agora, Senhor? Ama o teu próximo como eu te amei. Sem limite, sem obstáculos, sem mais nenhum olhar para mim. Agora é um amar a partir do olhar para Jesus. Ama como eu amei. É só aí, dentro da compreensão e da expansão consciente, que eu consigo amar até os meus inimigos. Porque não amo mais como a mim mesmo, mas eu amo como Ele me amou. Mudou tudo. João, seu discípulo mais querido, por causa de sua atitude, por causa de seu ser, que se entregou inteiramente, o único que inclinava a cabeça no peito de Jesus, mestre, sabe aquele cara legal, aqueles meninos que tem na igreja, que vem abraça a gente, irmão Adilson, o João fazia isso com Jesus, mestre, sabe que, e deitava a cabeça, era confiado João, entende? Ele achou confiança em Jesus. Oh, glória a Deus. E o João vai escrever e diz: nisto nós sabemos se amamos os irmãos. Sabe quando é que a gente sabe se está amando como Deus quer? Quando nós estamos prontos a dar a vida pelo irmão. Amor que bloqueia a vida para mim mesmo não é amor. Mas quando estou disposto a dar a minha vida pelos meus irmãos, então eu passei a amar como Jesus amou. E é aqui que fica o marco do verdadeiro cristão, porque Jesus então disse: nisto todos saberão que vocês são meus discípulos. Tem gente que acha que vai mostrar que é discípulo de Jesus porque deixa o cabelo comprido, o outro porque nunca bota uma calça comprida, o outro porque nunca usou uma bermuda, porque não foi na praia, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Essa doutrina, entendeu? Essa doutrina que exterioriza a fé e que leva a fé a ser manifestada pelo que eu faço, pelo que eu apresento para os olhos humanos. Isso aí não vale, porque daí o João diz: olha, não, o verdadeiro amor é identificado não pelo que tu aparentas, mas pela tua disposição interna, e é medido por Deus, não é medido por homens. Pela tua disposição interna em dar a vida pelos teus irmãos, em suprir necessidades, em repartir, em abraçar, em ajudar, em passar madrugada juntos se necessário, em viver em prol de todos os demais que estão em volta de ti. É isso aí. Esses sujeitos aqui, os magos, eles aprenderam isso. E quantos eles eram? Hein? Eu não ouvi. Não é não. Não está escrito. Eu provoquei só para ver a resposta mesmo, porque eu já sabia o que vinha. Como nós estamos desteologizando, então nós vamos ler o que está escrito, né? Eis que vieram magos do Oriente.
vieram magos, mais de um. Mas ficou famosa a ideia dos 3 por causa dos presentes que eles vão dar. Mas podiam ser 10, podiam ser 5, podiam ser, nós não sabemos. O evangelista não especificou o número, mas pluralizou, era mais de um. Entendeu? Afirmar que é 3 é bobagem. Entendeu? Afirmar que é 3 é bobagem. Nós não temos essa... O que temos é, sim, a historicidade católica, que apresenta até nomes de 3, localidade, e como pintou o diabo, também pintou os magos. Na sua literatura, nas artes, entende? No iluminismo aparece aí os magos, um loiro, outro mais moreno, nada a ver, entendeu? Não vai por esse caminho, que isso aí não é verdadeiro, entende? Então, primeira desmistificação dentro do texto, não sabemos quantos eram, certo? Estes eram os responsáveis por pesquisas científicas. Nesta época, os magos eram os filósofos, os que pesquisavam, faziam ciência, e que mais tarde vão ser muito perseguidos pela Igreja Católica. Entendeu? Vão ser muito perseguidos pela Igreja Católica. O atraso científico de aproximadamente 1.800 anos, um atraso científico de 1.800 anos, se devem às 3 maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo, que não deixavam mexer nos corpos, que não deixavam trabalhar no processo de mortes, não deixavam abrir, não deixavam examinar, não podia, o corpo era sagrado, e pelo radicalismo religioso a ciência não avançou. E não é assim às vezes hoje também? Quantas coisas que o pastor não prega, o padre não prega, com medo de perder quem está com ele. Verdades que eles conhecem, mas que não passam para a igreja. Sabe por quê? Porque tem medo de perder membros. Tem medo de diminuir, porque tem gente que ao ouvir a verdade sai correndo. Entendeu? Tem gente que ao ouvir os ensinamentos, não sabe, mas inculcou que é daquele jeito, e quando vem a verdade, ao invés de eles abraçar a verdade, eles ficam com raiva. E isso não é moderno. Isso já está dentro dos evangelhos, nós vamos ver lá na frente, nos próximos passos, quando está escrito assim: e muitos dos principais dos sacerdotes creram nele. Nele quem? Em Jesus. Mas não o declaravam, não falavam. Por quê? Porque amaram mais a glória dos homens, as cadeiras no sinédrio, as posições, o principado da sinagoga, entendeu? Para não perder o cargozinho, não perder o dinheiro, não perder a posição, os títulos. Não o declaravam, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está escrito. Então é assim que funciona também hoje. Não se iluda. Muito do que nós estamos ensinando aqui está nas bibliotecas católicas de todo o planeta. As verdades que nós trazemos para vocês, eles conhecem. Os pastores, presidentes das grandes denominações conhecem. Alguns coitados de congregações que estão secundárias dentro do processo, não ocupam presidência, até não conhecem, porque foram formados dentro de um processo natural. Mas a maioria dos que dominam são conhecedores desta verdade. Os teólogos conhecem também, mas eles têm medo de mexer, eles têm medo de dizer: isso aqui não é assim. Faz alguns dias, ele deve até estar me ouvindo agora, um professor de teologia, um mestre em teologia, tem doutorado, nos assentamos para tomar um café, e ele começou a me fazer umas perguntas, e eu respondi as perguntas, e por fim eu olhei para ele e disse: tu sabes a verdade. E ele sorriu.
E sabe qual foi a resposta para mim? É a resposta que todo padre dá, é a resposta que todo pastor presidente dá quando sabe da verdade. Adilson, como é que vou falar isso para o povo? Eles correm comigo, eles me mandam embora, eu perco minha vaga, eu perco meu sustento. Não foi um nem dois, mas foram dezenas de pastores que disseram para mim, se eu abrir mão do meu posto dentro da congregação, o que eu vou fazer da vida? O que eu vou fazer? Mas logo para quem que eles foram falar isso? Para fundar os Amigos de Jesus, eu fui trabalhar de servente e pedreiro. Para fundar os Amigos de Jesus e trazer há 14 anos atrás o início do ensino direto da palavra de Deus. Fui trabalhar de servente e pedreiro, eles não querem trabalhar. Aprenderam como políticos que fazem politicagem, não como os políticos honestos, mas como políticos que fazem politicagem, aprenderam a viver do bom e do melhor, sem ensinar a verdade. Mas como está escrito, ai deles, porque o dia virá em que o Senhor os julgará, e eles todos, falsos profetas, falsos mestres, ouvirão do Senhor a palavra, apartai-vos de mim, malditos, porque praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Essa é a grande verdade, amados. Aquele que, tendo conhecimento da verdade, endurece a sua própria consciência, trabalhando contra a verdade, tal homem está condenado em si mesmo e ainda não sabe. Já leva a condenação e o juízo eterno sobre si e ainda não sabe. Está cego e, como condutor cego, guia outros pela cegueira. Mas nós estamos aqui, irmão, para ensinar o que é verdadeiro. O que é, o que não é, não é. Nós não vamos inventar. Amém? Não invente. Quando você não souber, diga não sei. E quando você souber, diga isso aqui eu sei, eu domino esse assunto. Isso aqui eu pesquisei, isso aqui eu estudei. Isso aqui eu recebi revelação e é assim, assim, assim. A verdade deve ser dita. Jesus disse que a verdade é a única fonte de libertação que o indivíduo tem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se amarrarmos a verdade, se trancafiarmos a verdade, se guardarmos a verdade dentro de nós, muitas pessoas não serão libertas. Então nós precisamos dar a verdade. Vamos adiante. Com a decadência moral, muitos dos magos caldeuses entregaram-se àquilo que hoje é conhecido como baixo espiritismo, ou eles se entregaram naquela época ao que chamavam de bruxaria, e começaram a tratar de coisas que foi além dos limites estabelecidos por Deus. Eu não vou entrar hoje aqui na questão dos mortos e o pós-morte, as experiências de quase morte, experiências de EQM, não vou entrar aqui, mas há que se pensar um pouquinho, por que Deus proíbe consultar os mortos? Ora, se existe um mandamento que me proíbe de consultar os mortos, então fica aí uma pergunta, há uma possibilidade de consulta? Se não há uma possibilidade de consulta, para que um mandamento? Imagina Deus dizendo para mim, olha aqui, não tire o sol do lugar. Tem necessidade desse mandamento? Sim ou não? Claro que não. Esse mandamento não tem. Como que eu iria tirar o sol do lugar? Esse mandamento não tem lógica. Agora tem um mandamento, não consultarás os mortos. Não consultarás os mortos. Lá na frente nós vamos ver isso aqui, Jesus vai falar disso. Entendeu? Ora, esses homens passaram a consultar espíritos malignos, espíritos imundos, e a fazer consulta aos mortos. E na expansão, na busca da sabedoria, e no meio do desejo de alcançar conhecimento, eles ultrapassaram limites. Tem algo aí na sua Bíblia que você lê,
sobre anjos que confunde você completamente, porque a palavra anjo, traduzida para nós, deveria ter vindo como mensageiros. E não veio, botaram anjo, transliteraram. E como nós lemos anjo, nós mistificamos. Você consegue entender? Irmão, alguém não está entendendo o que eu estou falando? Por favor, levante a mão. Está entendendo, então? Penso que todos aqui são verdadeiros. Está entendendo? Olha só, cada vez que você lê anjo na sua Bíblia, mentalize assim, ó, mensageiro. Porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Só que a tradução anjo é mística. E toda vez que eu falo anjo, você não vê um mensageiro. Você vê um ser, uma virtude espiritual, um ser de luz voando. Entendeu? Então você mistifica, e quando na verdade qualquer mensageiro, pode ser humano, pode ser não humano, entendeu? É o que está traduzido por anjo. E eu quero que você desmistifique, saia da mística. Anjo, mensageiro. Sempre falei anjo, mensageiro. Eu, na minha tradução aqui, eu já refiz ela, botando todo o trabalho para mensageiro. Quando eu vou ler o meu Novo Testamento já em fusão, eu pego e já leio mensageiro. Mas como eu estou lidando com a igreja, eu preciso falar. Então, observe uma coisa. Muitos dos mensageiros mistificaram de tal forma a mensagem e misturaram, entendeu? Com bruxaria, com magia negra. Muitos dos filósofos da antiguidade foram para um outro lado, porque quando vai se tratar, eu não tenho tempo para explicar tudo para você, mas aqui, você já ouviu falar de alto espiritismo e baixo espiritismo, certo? O que significa que existe uma busca por manifestações espirituais e esotéricas que vão para cima, que tratam de coisas da luz, iluminadas. Eles fazem essa divisão, tá? E outros vão ao baixo espiritismo, que significa o esoterismo e a busca das coisas de baixo, das profundezas, das trevas, assim ilustrado. Assim ilustrado. Como eu disse, não tenho tempo para entrar em detalhes aqui. E alguns dos magos daquela época faziam esse processo, misturaram tudo. Misturaram e ficaram perdidos dentro da sua própria ciência, certo? Buscando as coisas das trevas, criaturas das trevas. Ai, irmão Adilce, quem criou as criaturas das trevas? Hã? A maioria não concorda que é Deus. Mas eu quero saber quem criou o morcego. O morcego é uma criatura do dia? Não. E quem criou ele? Ah, isso vocês têm coragem de falar, né? As criaturas dos profundos abismos, dentro dos oceanos, algumas criaturas que até hoje não foram vistas. E as mais recentes das descobertas, criaturas que nunca enxergaram a luz, são criaturas das trevas. E quem as criou? Deus. Por que no mundo físico eu concordo que porco-espinho foi Deus que fez? E gatinho foi Deus que fez? Cachorrinho pudo que eu levo para casa foi Deus que fez? E graxarim que eu corro dele foi o diabo que fez? Não, foi Deus. Foi Deus. O que precisamos entender é que o mundo matéria é uma cópia do mundo imaterial. O mundo físico, o mundo da matéria, é um holograma do mundo imaterial.
É uma revelação do outro mundo. Por isso que Paulo diz que a natureza prega o evangelho. Tem irmão que é preocupado, tá, irmão Adilson, mas se o fulano passou, nunca ouviu o evangelho, ele morre perdido. Já está escrito, meu amigo, que a perdição é para os que fazem a escolha do caminho do mal. Essa é a verdade. A perdição é para os que escolhem o mal. Mas todos aqueles que fazem o bem, mesmo que não tenham conhecimento da lei, como está escrito em Romanos, os gentios, os pagãos, que não tendo conhecimento da lei, pois não receberam a lei, mas mesmo assim praticam as obras da lei, eles têm a lei escrita na sua consciência, dando testemunho à consciência deles, aprovando ou reprovando seus atos. E aí o Paulo vai mais longe e diz assim, e a própria natureza, a criação, dá testemunho do Criador, revela o Criador, como na criação há seres da luz e seres das trevas, e todos criados pelo Senhor, também no plano espiritual, há seres das trevas e há seres da luz, e todos criados pelo Senhor. Irmão Adilson, para que Deus criou eu vou falar a palavra que é usada. Um demônio da Tasmânia. O demônio da Tasmânia é um bichinho. Entendeu? Então, para que Deus criou, irmão Adilson, um espírito mau? Ele criou com um propósito. Quando ele separou a luz das trevas, no Gênesis, quem é que separou a luz das trevas? E quem fez as trevas? E quem fez a luz? Então você está dizendo para mim que Deus é dual. Concorda? Sim ou não? Não tem ninguém que discorde de mim aqui? Deus é dual. Deus fez as trevas e fez a luz. E o profeta Isaías vai falar disso com muita precisão. Eu não tenho tempo para ir lá agora. Entendeu? Ele disse, eu crio as trevas e eu crio a luz. Olha só. Eu faço a guerra e eu faço a paz. E agora, não é o irmão Adilson falando. Se for o irmão Adilson falando, sem citar a Bíblia, tem gente que me apedreja. Mas está lá, está escrito. Entendeu? Então, eu não estou inventando coisa. Eu não invento a roda, eu uso a roda que está feita. Entenderam? Então está ali, está lá escrito, mas só que nós aprendemos diferente. Não. Criatura do mal, foi o inimigo que fez. O grande Satã, o dragão do Apocalipse. Olha só, não é assim que a gente aprendeu? Foi o inimigo. Não. Quem é que enviou o anjo da morte no Egito? Mas espera aí, ele não é do inimigo? Ele não é do inimigo. Ele é o inimigo. E quem fez ele? Deus. Quem é que deu ordem? Vai lá e mata tudo lá, ó. Os primogênitos. E ainda deu outra ordem. Mas na casa que tu passar e tiver sangue de cordeiro no umbral da porta, aquela tu não toca. Quem é que manda nele? E ele vai lá, ó, numa noite. Quem é que mandou um anjo, um mensageiro? Um mensageiro, também uma virtude espiritual, um ser que se manifesta a partir de Deus, um mensageiro respondendo por Deus, cumprindo ordens de Deus, matar 185 mil assírios em uma só noite. Quem mandou? Vocês têm certeza? Não foi o chefão, não foi Beelzebu? Beelzebu, palavra usada pelos judeus para definir o senhor das moscas. Um senhor que não vale nada. Palavra que eles usaram para dizer que Jesus expulsava espíritos maus por Beelzebu, pelo senhor das moscas. E da onde suscita de Jesus o ensino maravilhoso da blasfêmia contra o Santo
Espírito. E vocês vão se assustar quando eu ensinar sobre o Espírito Santo. Já estou preparando corações. Entendeu? Então, olha só, irmão. Eu faço as trevas e eu faço a luz. Eu faço separação entre os seres das trevas e entre os seres da luz. Eu faço separação. É o Senhor que faz. Separou o Senhor Deus as trevas, e as trevas ele chamou noite, e a luz ele chamou dia. Olha só, e ele colocou superiores, querem a palavra arcanjo, chefe de anjos, chefe de mensageiros, ele colocou astros que governem o dia e que governem a noite, tem comandos, existe cadeia hierárquica, olha só, e aí vai, aprenda nessa noite. Agora o que tem que sobrar para você é uma coisa, tudo é Deus, tudo está em Deus, e a única coisa que sobrou para nós foi o livre-arbítrio, escolher o bem ou escolher o mal, escolher ser de Deus ou escolher ser contra Deus, escolher ser cristocêntrico ou escolher ser diabolicamente satanista. Você está me entendendo agora? Obedecer ou desobedecer, ser iluminado ou ser das trevas. E aqui não é Deus que botou nas trevas, é eu que escolho. É incrível. Quando diz que ele nos fez semelhante a eles, ele disse, ó, agora é com você, ser igual a eu. Afinal de contas, como é que eu vou amar se eu não tenho liberdade? Eu só posso amar se eu sou livre. E para ser livre eu tenho o direito também de não amar, de odiar. E para ser livre eu tenho o direito de querer e de não querer. O direito de aceitar e de não aceitar, de crer e não crer. De fazer o que é certo ou de fazer o que é errado. De ser luz ou de ser treva. Você está entendendo agora? E não é ninguém de fora que faz eu ser o que eu sou, mas é eu que escolho ser o que sou. Por isso mesmo há um julgamento reservado para todo homem. Deus não poderia me julgar, já falei isso aqui, Deus não poderia nos julgar se nós fôssemos coagidos a viver errado. Eu não poderia ser levado a juízo se alguém com uma arma na minha cabeça me fizesse roubar um carro. Logo, o juiz entenderia que eu estava sob coação para preservar a minha própria vida. Eu só posso ser julgado porque eu tenho liberdade de escolher. Eu só posso ser levado a julgamento porque eu posso escolher fazer o bem. E eu posso escolher fazer o mal. Escolher ser treva, eu posso escolher ser luz. Eu posso escolher amar ou odiar. Eu posso escolher abençoar ou amaldiçoar. Eu posso escolher brigar ou fazer as pazes. Eu posso escolher. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu posso escolher, noite de inverno fria, ser um idiota de brigar de mal com a Gui. E dormir de mal com a Gui. Eu posso ser esse idiota. Passar frio a noite toda. Entendeu? Só para não dar o braço a torcer, para dar um abraço nela. Mas eu posso escolher ser inteligente e dizer, sabe uma coisa? Ô Gui, nós nos amamos. Vem cá, abraça aqui. Está muito frio. Vamos dormir agarradinha aí. Conchinha. Você entendeu? Hey. É legal que Deus mostra isso para a gente e Ele ainda dá um conselho. Ele diz que uma coisa é vida e outra coisa é morte. Ele diz, por que morte? Aqui tem um detalhe. Por que morte? Porque quando eu escolho o mal,
Só a alma que pecar, a alma que resolver errar o alvo, a alma que escolher andar errada, esta morrerá. E ele está tratando de extinção. Quando ele fala lá simbolicamente um lago de fogo, ele está tratando de extinção. Essa alma vai ser extinta. Porque Deus não vai eternizar pessoas do mal. Deus não vai dar vida eterna para quem é do mal. Ele vai aniquilar. Tem um dia reservado, você sabia que vai fechar o parênteses do tempo Cronos. Deus abriu o tempo Cronos, que é a criação matéria, e tudo era imatéria. Você sabe disso, né? Ou eu preciso ensinar você? Tudo era imatéria, não é primeiro a matéria e depois o imatéria. Tudo era imatéria. O Espírito movia-se sobre a face do abismo. O Espírito estava pairando sobre as águas, um estado de água que nós nem conhecemos. Ele pairava lá sobre essas águas, que também pode pairava sobre as populações, porque águas na Bíblia falam de multidões, pode falar de ele pairar sobre vários outros cosmos, mundos desconhecidos. O Espírito estava lá e o Espírito resolveu criar a matéria. 666, 6 nêutrons, 6 prótons, 6 elétrons. 666. O mundo matéria, você está vendo que é a besta? A besta é a matéria. É o que vai se acabar, é o que vai ser aniquilado. Ser besta é viver para essa vida de baixo. Ser besta é ser materialista, é ser egocentrista, é viver pela matéria. E tem gente esperando que vai ser um sinal na testa do Papa. Fica esperando isso aí, fica. Você está entendendo? Ele vai aniquilar todos os bestas, com toda a besta. Você entende? Ele vai aniquilar, vai chegar. Tem um dia marcado para a anulação da matéria, e tudo voltará à imatéria. Só que tem um detalhe: aqueles que foram fiéis na matéria, fiéis no pouco, nesse espaço-tempo, Cronos, esses 70, 60, 70 anos de vida aqui, 80 aí, né? Alguns muito robustos chegam aos 90, mas já não querem mais nem viver, estou cansado. Estava um senhorzinho, um cientista, né? Esqueci o nome, viu a reportagem? Entende? 104 anos, pedindo para morrer, queria morrer, está cansado de viver. Cansado de viver. Isso não é novidade, porque no livro de Jó, o livro poético de Jó, olha aí, vai aprendendo aí, o livro poético de Jó, meu Deus, poético, o que ele quer dizer com isso? O livro de psicologia, o retrato falado da psique humana, que nós chamamos de Jó, que ninguém sabe nem o que quer dizer. O que quer dizer Jó? Vamos lá. Não sabe, né? Ou inimigo. Vai pesquisar. Palavra de origem confusa. Hebraica ou siríaca. Entende? Que quer dizer o inimigo. E todo o livro de Jó trata da psique humana, das guerras internas de cada ser humano. Entendeu? Então, lá no livro de Jó, já fala de todo esse processo do homem que perde a noção da dualidade, que perde a noção da vida com Deus, da imatéria e que valoriza a matéria. O homem que fica materialista. Quando ele vai se espiritualizando, quando ele vai sendo iluminado e vai se tornando espiritual, porque se tornar espiritual é se tornar imaterial. Ele desmaterializa, vai se tornando espiritual. Vai se materializando, se torna carnal. Na palavra bíblica, carnal. Materializado, carnal. Espiritualizado, desmaterializado. Não carnal, espiritual. Olha só. Então, no processo do livro do Jó, já mostra que quando eu abandono a matéria, eu fico bem. E que todo materialismo é que me confunde.
Olha aí as tristezas da pessoa. Pode olhar, ver se não é tudo matéria. Ah, irmão, eu tenho medo dos meus meninos, matéria. O que vai ser da minha casa? Matéria. Irmão, será que não vão roubar o meu carro ali na frente? Matéria. Vai falando, pode ir botando coisa aí. O que te perturba? O que te incomoda? Diz para mim, o que te incomoda? E tu vai ver que é matéria. Matéria. Materializado, incomodado. Vamos nos espiritualizar, vamos nascer do alto. Vamos nos tornar seres espirituais. Olha aqui, a primeira coisa que acontece com o homem espiritual é que ele abandona a matéria. Ele já não tem mais preocupações com a matéria. Chega em casa um homem espiritual e a esposa diz, olha marido, a coisa não está fácil. Greve de caminhoneiro e não tem nada em casa. Mulher, que dia legal para nós jejuar. Você é materialista, meu Deus, temos que correr para o mercado, fazer um estoque. Porque, entendeu? Materialista. É assim, Débora? Olha só. Então eu quero que você aprenda isso, desmaterializar, se espiritualizar, porque o mundo matéria está com os dias contados. Haverá o fechamento do parênteses, quando Deus abriu um espaço para a matéria. Você sabe que a eternidade tem mais de uma, né? Esse Adilson está ficando doido. Adilson, se é eterno, é para sempre. Então, por que diz de eternidade a eternidade, tu és Senhor? Me explica. A eternidade tem espaços. Por exemplo, nós estamos vivendo uma eternidade de matéria. Desde o primeiro dia do Gênesis, quando ele diz haja luz, até agora, nós temos bilhões de anos de formação de todas as coisas em que a palavra e o decreto do Rei Eterno está valendo. E as coisas se formando, bilhões de anos na criação. Tem gente que olha e pensa que o Senhor fez em 6 dias de uma semana mesmo. Entendeu? Esquece que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como a vigília da noite que passou. 1000 anos para ele equivale a 3 horas. Quando ele diz haja, ele não tem pressa nenhuma. Entende? E até que a luz se expandiu no todo, e a energia, porque luz é energia, quando ele se haja luz, haja energia. E houve energia. E só depois da energia vai surgir a matéria na aceleração dos átomos. É isso, Ian? Na aceleração dos prótons-elétrons. Então vai vir a matéria átomo, e o átomo vai se amontoar, e o pó cósmico vai se ajuntar, e as coisas vão se fundindo, e um torrão de terra aparece, até vir a Terra, bilhões e bilhões de anos nossos no Cronos. Aí tem irmão que quando o cientista diz assim, acharam um fóssil de 30 bilhões de anos, isso é tudo mentira. É verdade, irmão. É verdade. Ciência. E tem uma coisa, a Bíblia não conflita com a ciência, ela fecha. O que conflita é o radicalismo religioso, são a falta de sabedoria e de conhecimento. Aí vem um conflito. Você está me entendendo? Voltando aqui, o mundo matéria está condenado. O mundo matéria está condenado. Nós vamos voltar aí, matéria. Uns vão antes, mas alguns vão sobrar para o fim. Mas haverá. E quando nós voltarmos aí, matéria, uns serão extintos e outros serão eternizados. Deus não vai eternizar iníquo. Deus não vai eternizar os injustos. Deus não vai premiar com vida eterna
os falsos, os hipócritas, os mentirosos, os adúlteros, os homicidas, os fratricidas, os matricidas, os infanticidas. Deus não vai. Deus não vai eternizar. Não, porque Ele tem um plano, Ele nunca saiu do seu plano. E o plano de Deus é ter uma grande família de filhos parecidos com Ele. Está escrito. O plano dele é ter uma grande família de filhos parecidos com Ele. O que significa filhos sábios, iluminados, cheios do conhecimento, filhos bons, filhos do bem. Filhos, podemos usar a ilustração do Gênesis, filhos de Abel. Filhos que não matam, filhos que adoram ao Criador, filhos que têm a maior alegria de se misturar aos corais celestes e exaltar o nome do Senhor. Filhos que têm prazer de estar com o Pai do céu. Olha que coisa linda. Filhos que, como os magos do Oriente, que buscando o lado do bem, vem para adorar o Senhor e vem de longe, sai do Oriente para Jerusalém, para ver o Senhor, para ver Jesus, guiados por luz. Os que ainda não aprenderam, guiados por Lucifer. Não se assuste, Lucifer. Palavra escrita com L minúsculo, substantivo que define aquele que traz a luz, estrela d'alva, sol nascente, sol do oriente. Os magos guiados pela estrela de Jesus, o sol da justiça, guiados por uma estrela que vem do oriente, vem guiando eles, vem trazendo eles. Eles não tinham Bíblia, eles não tinham a lei, eles não tinham conhecimento sacerdotal lá de Israel, mas eles tinham a literatura histórica que haveria de nascer um, cuja estrela brilharia no Oriente, e eles, iluminados pela profecia de que a estrela apareceria, estudiosos das estrelas, do zodíaco e tudo mais, entendeu? Eles também estudaram o zodíaco. Conhecedores dos ciclos astrais, que hoje aí as pessoas se perdem toda trabalhando nos signos que aparecem nos jornais, ou na rádio, ou na televisão, e se atrapalham toda. Eles não se atrapalhavam, eles tinham o ciclo, de uma certa forma, todos que aqui estão, passam pelo ciclo do zodíaco, não tem nada de anormal, é um elemento que durante cada época, cada um passa, cada um tem o seu dia de touro, cada um tem o seu dia de virgem, cada um tem o seu dia, o seu período, entende? Todos temos, e todos passam pelo zodíaco. Mas diz, meu Deus, isso é do Satanás, Jesus, Moadilson agora está desviado mesmo, é heresia pura, vai estudar. Não fala bobagem, não fala bobagem. Como é que Salomão disse? Não te estribes sobre o teu próprio entendimento. Dá lugar ao contraditório, abre espaço para a dúvida. Vai expandir o entendimento, vai conhecer as coisas. Esses homens não tinham conhecimento que o judeu tinha. Eles não receberam a doutrina judaica, eles não receberam a Bíblia judaica, eles não tinham nada disso, não. Mas eles tinham informações de séculos. Que um dia ia vir da descendência de Davi, Cristo, e que uma estrela apareceria, e eles estão estudando as estrelas, já surge uma estrela nova lá. Apareceu uma estrela nova? Aparece uma estrela no Oriente, e eles resolvem, como astrônomos, eles resolvem seguir a estrela. E eles saem seguindo a estrela, olha ali, cientista, né? Vai seguindo, ó, é aquela ali, é uma estrela diferente. E a estrela mudava de lugar. E eles foram indo, até que chegaram lá
em Jerusalém. E como homens sábios, de terras longínquas, terras estranhas, com sabedoria, o que eles fazem? Vamos nos apresentar ao governador. Quando você vai a um lugar estranho, você tem que se apresentar ao comando da terra. E eles se aproximam então de Herodes e diz para Herodes: onde está o rei dos judeus que foi nascido? Herodes, vivendo lá em Jerusalém, não sabia. Os sacerdotes de Israel não sabiam. Os que diziam que serviam a Deus não tiveram revelação. Os sacerdotes de Israel não viram nada. Os crentão não viram nada. Os radicais não viram nada. Os santarrão não viram nada. Mas homens esotéricos, herméticos, magos, tiveram revelação. Ai, meu Deus do céu. Irmão, Adilson, tu quer dizer que então tem gente que lá na igreja católica tem visão de Deus? Quero. Irmão Adilson, só falta tu dizer que tem espírita que tem a revelação de Deus. Estou dizendo. Não, irmão Adilson, agora acabasse com tudo. Tu quer dizer que tem maçom que vai ver coisa de Deus que nós não vimos? Tem. Mas, meu Deus, só falta agora tu dizer que no culto afro-africano, brasileiro, né? Os cultos africanos no Brasil, você quer dizer que entre os orixás pode dar coisa certa? Eu digo. E pode me apedrejar. Agora eu quero que tu proves para mim que não há. Tu é inteligente, tu é cheio de Bíblia, tu é santarrão, então prova para mim que eu estou errado. Por favor, não fuja de mim, não corra de mim, não me abandone, mas dá para mim uma chance, me ensina. Me ensina, abra a tua Bíblia e me ensina. Diz que eu estou errado. Jesus já disse: haveria alguma coisa impossível para Deus? Tem alguma coisa impossível? Ele abre boca de jumenta. E jumenta fala com voz humana, porque ela não falou com voz dela, porque a jumenta não tem voz. Como é perfeito o texto, né? Ele abriu a boca e a jumenta falou com uma voz humana. Não sei se falou com uma voz de mulher ou de homem. É uma voz humana. Não sei se o Balaão escutou uma voz feminina, por ser uma jumenta, ou se escutou uma voz de homem. O fato é que a jumenta olha para o Balaão e diz: eu sempre não te levei onde tu queria ir. Tem coisa impossível para o Todo-Poderoso? E por que é impossível dele mostrar para um espírita dentro das sessões dele algo realmente que ele quer que saiba? E quem disse que Deus não fala através dos orixás? Não, irmão, isso agora misturasse tudo. Não, eu estou dizendo, o cara vai lá consultar e quem diz que Deus não fala? Quantos que estão servindo a Deus porque lá receberam a mensagem? E os magos não eram crentes. Os magos crentes, que eu digo aqui entre parênteses, eles eram crentes, eles não eram da crença judaica, não eram fariseus, não eram saduceus. Eles eram homens estudiosos. E não é incrível que Deus já tinha dito que isso ia acontecer? Olha só o que diz o Salmo 72, versículo 10. No Salmo 72, versículo 10, Deus já disse assim, paguem-lhe tributo os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, ofereçam-lhe dons. E os magos vão lá e oferecem para o Senhor presentes. O menino Deus, o Deus menino, como que? E onde é que ele estava? Aonde? Em casa. Em casa. Numa casa de parente. Sim.
É quase isso, irmão Silvio. Na verdade, a confusão que fazem é os presentes. É porque deram 3 presentes. Eles deram 3 presentes. E aí as pessoas, às vezes, confundem presente com o número de magos que vieram ali. Entende? Mas, na verdade, eles deram 3 presentes. E não está identificando 3 pessoas, né? Ora, mas antes disso, o Herodes vendo que os magos foram lá se apresentar, olha, nós vimos a estrela de Jesus que brilhou lá, e aí o Herodes diz, bom, chama aí todos os sacerdotes de Israel. Chamaram os sacerdotes tudo. Convenção, eu ia dizer das Assembleias de Deus, mas não. Tá. Convenção de pastores, conselho de Niceia, entendeu? Traz aí as pastorzadas tudo aí de Jerusalém. Traz aí, vem cá. E o Herodes, político, religião e política, olha só, misturadinhos, bem misturadinhos. O Herodes chama o sacerdote, vem o sacerdote, diz, escuta, onde há de nascer o Cristo? E aí, disseram, em Belém da Judéia, até para se cumprir a profecia, né, que diz que e você, Belém, de modo algum é a menor das aldeias de Israel, porque em ti nascerá aquele que é o Salvador e tal. Tudo isso aí está escrito aí, né? E o Herodes diz, onde é que nasce? É em Belém, tá? Eles sabem a Bíblia, citam, está escrito. Eles conhecem. O sacerdote tudo só, não, está escrito. Tá na Bíblia, vamos lá. E ele nasce em Belém. O Herodes olha para os magos e diz, pode ir. Porque ele está em Belém, mas ele não sabe aonde. Pode ir. E esse vai, já passou 40 dias, 41, 42 dias. Porque depois da purificação, ele já tinha sido apresentado, ou mais. O fato é que os magos vão e acham o menino, porque a estrela volta a aparecer. O mago não tem visão só uma vez. Mago tem visão no Oriente, mago tem visão quando sai da presença de Herodes, mago tem visão de novo quando a estrela para em cima da casa do menino. E os magos olham, está aqui, a estrela está aqui, ele está aí, está nessa casa. Quando nem tinham pensado em inventar o GPS, o Senhor já tinha dado um GPS para os magos. Incrível! Homens que não eram da nação de Israel, que não pertenciam ao grupo dos santarrões. E eles então param ali. Ora, parados sobre aquele lugar, eles entram e encontram o menino em casa, com a sua mãe. E o fingido Herodes, infanticida, malvado, homem do mal, Satã, diabo, ele mesmo, disse para os magos, olha, vocês achando, digam para mim que eu também queria adorá-lo. Político fingido, hipócrita. Vocês contam para mim quando vocês achar, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Mentiroso. É nesse momento que o Senhor, então, depois deles achar, deles ver onde está o menino, que o Senhor revela para os próprios magos. Agora, sonho, revelação de Deus para os magos. E o que o Senhor revela? Vão por outro caminho. Porque Herodes procura matar o menino. Olha aí. O Senhor revela, o Senhor fala com eles. Então não vem para cá me dizer que Jesus só fala na casa dos amigos. Não vem me dizer que Deus tem compromisso de falar só na Assembleia de Deus, na Batista. Não. Não vem para cá que ele só revela na Deus é amor. E nem vem me dizer que ele é só testemunha de Jeová, ou se ele é da congregação cristã. Não invente coisa para mim. Deus é o Pai de todos. Agora tem um detalhe, tem filhos rebeldes e tem filhos obedientes. E os filhos rebeldes, ele, como um pai justo, não quer conversa. Só se se arrepender. E também ele é tão justo que cada um que se arrepende, se volta para ele, ele perdoa. Aquele que confessa a sua transgressão e deixa, alcança
misericórdia. Confessa e deixa. Tem gente que só confessa. Ah, Paizinho do céu, eu tropecei, eu caí. Eu caí, papai. Me perdoa. Aí amanhã está aqui de novo. Ai, papai, eu caí. Parece que eu vejo o Pai do céu trovejando desde o trono da sua glória. Cria vergonha, meu filho. Toma vergonha nessa cara aí. Faz as coisas direito. Para de cair. Seja um homem. Seja um homem. Ai, pai, o inimigo me tentou dizer, vai levar varado assim mesmo, porque eu castigo e repreendo a todos que eu tomo por filho. Entendeu? Então não invente para Deus. Tema o nome do Senhor, respeite a Deus. Faça o que é direito, faça o que é certo. Eles são, por revelação, orientados a deixar o menino sem voltar a Herodes. Não conte para Herodes. E aí aparece aqui uma coisa muito interessante, irmãos. Algo que todos nós precisamos aprender e saber. Mas isso eu falo só quarta-feira. Tá bom? Quero convidar vocês a se colocarem em pé. E quem quiser saber, venha quarta. Oh, glória a Deus. Irmão Adilson, eu não gosto muito daqui porque não tem aleluia e glória a Deus. Eu não gosto daqui muito, irmão Adilson, porque não se fala muita língua estranha. Eu te digo, não olhe para isso não. Sabe o que você deve olhar? Cada palavra que é dita, saboreie ela. Vai para casa e examina. É claro que o irmão Adilson não veio aqui trazer para você algo que não examinou antes. Eu não vim aqui falar para você o que não está pesquisado, o que não está revelado, o que não está dentro das Escrituras para a nossa orientação. Agora cabe a cada um de nós, irmãos, evoluir, sair da inércia, se deixar levar pela revelação. Veja, Deus dá um sonho para os magos. E no sonho que Ele dá aos magos, Ele orienta para que eles vão por outro caminho à sua terra. E eles simplesmente obedecem. Eles obedecem. Nós vamos ver quarta-feira, na continuação desse passo, número 8, as ações de Deus para com os que obedecem. Tem gente que diz, irmão, Deus não fala comigo. Eu digo, meu Deus, que absurdo, Ele fala o tempo todo. Ele fala o tempo todo, é você que não dá ouvido. Mas nessa noite, aqui nesse lugar, eu quero te convidar a falar com Deus. Não a pedir para Deus falar com você. Porque se você prestou atenção, as palavras de Deus foram anunciadas aqui. Não são minhas palavras. São palavras do Senhor. Então cabe a cada um de nós agora, em sincera oração, dizer, Deus, eu quero fazer as coisas direitas. Eu quero ser um filho de Abel. Eu quero ser um filho do bem. Eu quero ser um filho da luz. Dá-me sabedoria para viver, Senhor. Ensina-me e eu serei sábio. Guia-me e eu não errarei o caminho. Ilumina os meus passos e eu chegarei à tua presença em paz. Fale com Deus agora. Sugiro que você feche os olhos. Vou orar também por Cristiane e Adriano. A Cristiane e o Adriano a Cristiane perdeu um filho no parto, com 7 meses. Vamos pedir as consolações do Pai Celeste para essa vida. Oração por Emília, está com problema, uma paralisia facial.
Vamos pedir ajuda. Vamos falar com o Papai do Céu por Vitor, Josiane e Vitória, que estão em casa, ouvindo, nos assistindo, recebendo a mensagem. E outros que não puderam mandar pedidos de ajuda, mas que você lembre, cita-os na presença de Deus. Pai do céu, obrigado por estes momentos que nos destes para passarmos aqui em comunhão, refletindo sobre as tuas verdades, desmistificando, desteologizando, desmaterializando e nos unindo mais à verdade que tu deixa para nós, na revelação do Evangelho. Penso que meus irmãos sentem o que eu sinto, desejam o que eu desejo. E juntos desejamos te honrar, Senhor, te servir de todo o coração e fazer o que é direito, glorificando o teu nome com as nossas boas obras. Nós sabemos que a tua salvação nos alcançou por tua graça, como está escrito: pela graça sois salvos. E isto não veio de nós, mas é um presente teu para cada um que crê no teu Filho. Mas a vida na graça, a permanência na graça, essa sim cabe a nós. Usufruir da graça para fazermos boas obras e glorificarmos o teu nome, como disse teu Filho. Vejam os homens as vossas boas obras para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ah, Senhor, isso é o que eu mais quero. Eu sei que não posso te oferecer nada. Se eu te desse os bens materiais, tu sorririas, porque tudo é teu. Tua é a terra e a sua plenitude, e todos os que nela habitam. O que daria eu a ti, Senhor? Até eu mesmo não me pertenço, porque já entreguei minha vida para ti. Mas então eu sei que posso te oferecer a minha devoção, a minha dedicação, a minha obediência e o louvor do meu coração, da minha alma. E é isso que eu te oferto nessa noite. De uma maneira responsável, de uma maneira inteligente, possuído por tua graça, fortalecido pelo teu Espírito, eu proponho a mim mesmo te honrar, Senhor. Cuidar dos meus passos, cuidar das minhas ações, das minhas atitudes, para poder honrar o teu nome, para glorificar o teu nome. Recebe a minha oferta de paz, recebe a minha dedicação diante de ti, como recebestes o sacrifício de Abel, teu filho, que foi notório a Caim, a tua aceitação. Como recebestes a oferta de Abraão, teu servo, e que foi notório a todos que tu eras com ele. Como recebias as orações de Daniel, que é destaque nas Escrituras por viver em comunhão em tua presença. Deus, seja notório a todos a confirmação da tua bondade para conosco e também da nossa fidelidade para contigo, diante da tua fidelidade para conosco, pois tu não falhas, mas nós tropeçamos, nós erramos, nós confundimos. Só que tu podes nos encher de luz tamanha, que nós possamos andar em retidão na tua presença todos os dias da nossa vida. Oh, louvado seja o teu nome. Recebe, Senhor, a minha oferta, a minha dedicação. Penso que outros irmãos colocam diante de ti o mesmo. E que juntos nós possamos nos regozijar na tua presença.
Que aqueles que nos rodeiam possam nos ter por bem-aventurados. E aqueles que nos observam, nos olham, possam glorificar o teu nome pela nossa existência. Que juntos possamos salgar a terra e iluminar o mundo. Que o propósito da vinda de teu filho a essa terra se realize na nossa vida enquanto aqui vivermos. É o que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus, para mim e meus irmãos que aqui estão. Oro, meu Deus, pela Emília, que está triste, batalhando com uma paralisia facial. Tu é o Senhor, tu sabes como fazer para ajudar a tua filha. Pela Cristiane e pelo Adriano, os dois estão vivendo hoje um momento de dor, de angústia, pela perda da criancinha que esperavam. Consola, pois está escrito que tu és o Deus de todas as consolações. Consola eles, Senhor, e os fortalece. Também oro pelo Vitor, pela Josiane, pela Vitória, que são pessoas que nos assistem, que estão assíduos, assistindo, Senhor, o que ensinamos, o que pregamos. Abençoa eles, abençoa aqueles que não puderam chegar aqui. E os nossos irmãos e irmãs por esse planeta fora que estão nos assistindo através do Facebook e que ouviram a tua palavra, que estão refletindo, que cada um deles receba a tua força, a tua energia. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus. Queridos, não saiam correndo.